Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia e aqui eu estou compartilhando com vocês as minhas experiências com o uso de arquétipo. Esse é o terceiro vídeo da série Ativando a Sereia. No primeiro vídeo eu falo para vocês o porquê que eu trouxe a sereia e qual que é o meu objetivo, tá? Usando a sereia. Hoje é 22 de abril de 2026 e toda semana, todo domingo, eu tô fazendo um feedback, né, dessa experiência, dessa energia da sereia na minha vida, tá? Gente, lembrando que no primeiro vídeo tem lá o porquê que eu tô usando a sereia, qual que é o meu objetivo. E no segundo vídeo eu também falo por que eu precisei acrescentar essa lâmpada mágica aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou usando a sereia e a lâmpada mágica. Mas o foco principal aqui do vídeo é falar sobre a sereia, é falar dessa energia na minha vida, tá? O que tem acontecido, o que eu tenho permitido, porque também não adianta só eu colocar lá o arquétipo e achar que o arquétipo vai fazer mil maravilhas ou vai fazer, né, o objetivo que eu tanto quero. Bom, essa semana eu não percebi tantas coisas. Eu acho que pode ser assim, tantas coisas como eu tenho observado nas últimas semanas. Como eu falei com vocês, eu ativei a lâmpada mágica junto porque eu estava me sentindo extremamente preguiçosa e eu precisava de um pouco de movimento. O meu mapa também já tem água, 40% é água e a sereia é muito água, né? Fiz umas anotações aqui para mim estar compartilhando com vocês o que eu lembro que me aconteceu nessa semana. Hoje faz 22 dias que eu estou com a sereia. E na última semana, foi quarta-feira retrasada, que eu acrescentei a lâmpada mágica. Bom, segunda-feira eu levei a minha menina ao médico e eu percebi que foi um processo muito rápido, sabe? No consultório. É uma clínica e geralmente eu sempre vou lá e eu sempre espero, né? Mesmo marcando ali o horário certinho. Nesse dia eu achei que foi muito rápido, a médica me atendeu muito rápido, tipo, tava marcado 16h40, 16h50, a gente já tava dentro do consultório. A médica pediu alguns exames para minha filha, foram exames que eu nunca vi na vida, mas eu também nem tinha percebido isso. Foi só depois na quinta-feira que me aconteceu alguma coisa aí. Alguma coisa não, me aconteceu uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu tenho percebido que a sereia, ela tem me deixado um pouco bem emotiva mesmo, sabe? Não sei se carência seria a palavra certa. Eu acho que não, né? Muitos falam que a sereia ela é carente, que ela é sozinha. Tanto é que quando eu tive a sereia, eu não fiquei muito com medo desse lado sombra que muitos relatam que é a solidão, porque eu já sou uma pessoa sozinha na vida, né? É só eu e minha filha, como eu já falei no vídeo anterior. Apesar de eu ter uma família muito grande, a gente não é tão próximos assim. Então é isso, eu tenho percebido isso. Ah, tá. Eu consegui um emprego, a sereia me trouxe um emprego com uns 10 dias que eu estava ativada com ela. Mas eu precisei ativar a lâmpada mágica para que isso concretizasse, digamos assim. O que eu posso dizer nessa semana que eu cheguei meio que à conclusão, porque ainda eu não desativei a sereia, pretendo ficar com ela ainda por um tempo, mais um mês, talvez. Vamos ver, de acordo com o que vai encaixando. A sereia, como eu falei, ela atrai as coisas, né? Eu percebi que ela não faz nada. E eu trazendo a lâmpada mágica, ela trabalha o consciente e o inconsciente. Ela trabalha os desejos mais íntimos do meu coração. Segundo as pesquisas que eu fiz, sabe? É a realização de desejos. E como um dos meus objetivos principal é ter uma vida mais leve, né? Eu
e a lâmpada mágica é fogo. Eu pesquisando, fazendo as minhas pesquisas, eu me identifiquei com a lâmpada mágica. E aí, quando eu consegui esse emprego, né, antes de eu conseguir esse outro trabalho, que eu trabalho numa escola e eu consegui em outra escola, com uns 10, 15 dias que eu tinha ativado a sereia. A sereia, ela é bom para vendas, né? Ela é bom para atrair as coisas com facilidade. Eu percebi que ela realmente atrai, gente. Realmente, assim, eu pude perceber em mim, Flávia, tá, gente? Eu tô contando a minha experiência. A minha experiência, eu não sou consultora de arquétipo. Eu não pretendo ser. Aqui mesmo eu vou compartilhar só as minhas experiências. Ela atrai mesmo, mas até que ponto eu permito, né? Até que ponto a autossabotagem acende, digamos assim. Acho que seria a palavra, não sei se seria a palavra certa. Porque nessa semana que eu ativei juntamente a lâmpada mágica, ela me fez fazer um movimento. Como eu falei, a sereia, ela estava me deixando muito preguiçosa, ela é bem jovial, ela tem um ar muito, eu em mim senti um ar de muito de jovem, de adolescente, aquela preguiça para arrumar casa, para fazer comida. Eu já não tenho muito esse negócio de ser dona de casa, mas eu senti que a sereia acentuou isso em mim, e quando eu trouxe a lâmpada mágica, eu consegui fazer algumas coisas que eu precisava fazer e que a energia da sereia parece que não estava deixando, tipo, arrumar a casa com mais dedicação, lavar vasilha com mais dedicação, fazer as coisas da tarefa da casa com mais dedicação, e também até no meu trabalho, que eu trabalho numa escola, eu sou professora. E a sereia, ela traz realmente muita coisa com facilidade, mas como eu falei, eu muitas das vezes eu não permiti. Eu trabalho com live na Shopee, eu falei isso no primeiro vídeo. E depois que eu trouxe a lâmpada mágica junto com a sereia, as minhas vendas começaram a cair. Como a lâmpada mágica, ela trabalha o inconsciente e o consciente, né? Eu percebi, opa, tem alguma coisa no meu inconsciente, né? Porque tudo o que acontece na minha vida sou eu que crio, né? Eu já tenho esse entendimento. Que tá fazendo com que alguma coisa, alguma crença em mim que tá dificultando essas vendas, né? Na live. E depois que eu tive a sereia, tava bom, gente. Tava desembolando, tava indo, sabe? Não tava fazendo horrores, assim, de vendas, porque também tem pouco tempo. Fez um mês, dia 20, que eu faço live, mas para quem começou agora, para mim tava ok. E aí, eu comecei a perceber, segunda, terça, que as vendas já não estavam mais acontecendo. Mas eu tinha conseguido um outro emprego, né? E eu consegui num horário muito bom, muito bom. Né? Hoje eu trabalho fora, só na parte da manhã. Eu trabalho em 2 escolas, mas eu vou em uma na segunda e na terça. E na outra eu vou na quarta e na sexta. E eu ainda tenho uma folga na quinta-feira. Então, a parte da tarde eu pego para resolver as minhas coisas de casa, as minhas coisas da minha filha, né? Que ela é uma menina autista. Eu já falei isso no vídeo anterior. E para fazer as minhas lives, né? Então, eu tava... Nossa, na hora que eu arrumei esse segundo emprego, né? Eu pensei, nossa, tá ótimo, vou conseguir encaixar. E as minhas vendas começaram a não acontecer tanto como estava acontecendo. No domingo mesmo, foi até mesmo depois de eu gravar o meu último vídeo, eu abri live, né? A minha menina estava para casa do pai dela, então eu aproveitei e abri live. Fiquei praticamente o domingo quase todo fazendo vendas na live. Fazendo, né? Tentando, não fiz tanto. Mas eu fiquei em live e entrou um rapaz, né? E ele já me segue, né? Desde que eu faço live há esses tempinhos. E ele às vezes compra comigo, ele conversa comigo, ele canta, me canta. Enfim, mas eu sempre levo na esportiva, porque ali é uma plataforma de venda, né, gente? E eu falei que eu ia fechar a minha live, isso no domingo. Aí eu falei, gente, eu vou fechar. Eu tinha umas 2 horas de live, vou fechar a live. E ele falou assim, olha, não fecha não, eu vou te mandar um Pix de R$100.
Vou deixar meu telefone aqui. Aí ele escreveu o telefone dele no comentário e falou assim: me chama lá que eu vou te mandar um Pix de R$ 100. Gente, eu fiquei muito sem graça com aquela situação. Aí eu peguei e falei assim: olha, por que você não compra alguma coisa comigo então? Aí você me ajuda assim, dessa forma. E tinha mais pessoas na live que eu tava conversando também, sabe? E eu rejeitei. Ai, gente, quando eu paro pra pensar. Que eu rejeitei. Eu falei, não, que não sei o quê. E aí, depois de uns 2 dias, isso foi no domingo, na segunda-feira, eu comentei com uma amiga minha e eu falei, nossa, eu fiquei toda sem graça, porque o rapaz me ofereceu o Pix e tal, lá na live, e eu não aceitei, gente. Eu não aceitei. Por quê? A crença minha de não aceitar as coisas com facilidade. Eu criei um tanto de coisa na minha cabeça, que eu estaria dando bola para ele, que ele é uma plataforma de venda. E mesmo se eu tivesse dando bola para ele, eu sou solteira. Entendeu? Então, o que eu posso dizer dessa minha experiência com o arquétipo da sereia? Ela atrai as coisas com facilidade, sim, mas eu tenho que estar, digamos, com as minhas crenças trabalhadas. Eu acho que isso já foi, eu identificar essa autossabotagem, eu acho que já foi coisa da lâmpada mágica, entendeu? Ter ligado isso em mim. E é, ela atrai, mas até que ponto eu permito, né? Se não adianta, se eu tiver usando um arquétipo muito potente, muito forte, sei lá, na verdade não existe, né? Para mim eu entendo que não existe arquétipo muito potente. Acho que as energias elas são diferentes, né? Se eu estiver usando um arquétipo que a energia é assim e eu não permitir, então, entendeu? Aí depois eu posso falar que não funcionou, né? E aí eu percebi essa autossabotagem lá pra quarta-feira, sabe? E na outra semana, uns 5 dias anterior, eu tinha ido numa vaga de emprego que tinha 10 pessoas e eu fui a melhor classificada e a vaga foi minha, sabe? Mas aquele dia era o desejo do meu coração trabalhar naquele lugar, precisando daquele emprego, sabe? Então eu percebi isso em mim, sabe? Que a sereia ela atrai, mas que acho que eu ainda estou escolhendo o caminho mais difícil das coisas. Eu acho que foi a lâmpada mágica que me trouxe, que me atinou isso. Aí eu percebi que as minhas vendas nessa semana não foram tão legais, não foram tão, fiz vendas, mas bem diferente da outra semana que, que passou. Tô olhando aqui as minhas anotações para me lembrar. Ah, sim. Me aconteceu também uma experiência no meu trabalho, né? Que eu fui escolhida para, digamos, ser coordenadora de uma feira de empreendedorismo que ia acontecer na escola, eu e mais 2 professores. Só que nessa escola eu vou 2 vezes na semana só. E a feira de empreendedorismo iria acontecer, aconteceu até sexta-feira agora, sexta-feira passada, a última agora. Só que desde que eu cheguei lá na escola, desde fevereiro, né, eu com outro professor, com a outra professora, a gente vem sempre falando sobre a feira. Só que nessa semana que aconteceu a feira, eu não consegui ajudar, sabe, nessa organização da feira. E aí eu percebi que os professores, esses dois, não só. Ele ficou meio estranho comigo, sabe? Tipo assim, você é da coordenação e não tá fazendo nada. Mas é porque eu vou lá na escola. Essa é a minha justificativa, tá, gente? Mas eu acho que talvez poderia ter tido um outro meio, sei lá, de resolver isso. E eu percebi isso, que a sereia, ela é muito... Deixa rolar, sabe? Não vai dar pra mim resolver isso agora. Eu não consigo, né? E é mais legal que é o meu objetivo mesmo. Eu quero parar de ficar
correndo muito atrás das coisas, eu quero atrair mesmo as coisas. Então eu percebi que ele ficou meio com a cara meio que estranha pra mim. Outra experiência, outra coisa que me aconteceu nessa semana, eu recebi a visita de uma amiga, sabe? Ela me mandou mensagem falando que se eu tava em casa, que ela iria passar pra mim. Ia passar aqui. Essa minha amiga, gente, ela tem 22 aninhos. Eu conheci ela, ela tinha 15 anos. Eu tenho 42 anos. E eu sempre tive ela como uma filha, sabe? Nesse local que eu moro aqui, ela morava aqui em cima. Em cima onde eu moro tem uma casa. Ela morava aqui em cima com a família dela. E hoje ela não mora mais, ela casou, ela tem família. Ela tem uma menininha linda. E aí ela falou que vinha aqui. E aí a gente ficou relembrando os velhos tempos, sabe? Ela me contava muita coisa que ela não contava pra mãe dela. E até hoje é assim, sabe? E eu achei muito legal, né? Que eu já tenho esse espírito de jovem, assim, eu falei no último vídeo. Mas a sereia trouxe essa pessoa na minha vida e ela acabou que ela veio aqui 2 vezes durante a semana. A gente ficou conversando, a gente fez bolo de chocolate. Eu me senti, gente, eu já me sinto, mas a sereia me faz sentir tão adolescente, tão jovem. Eu me dou muito, muito bem com adolescente, com pessoas mais jovens que eu. Amo também os idosos, as criancinhas, mas nessa experiência que eu estou tendo com a sereia, a energia da adolescência e da juventude tem sido muito forte, muito presente na minha vida, né? Ela ofereceu para vir aqui me ver e foi muito legal. A gente passou 2 tardes juntas. Mas lembrando também que, né, eu vi que eu estava muito preguiçosa para abrir live. Ainda percebo que eu ainda estou e assim, eu quero mesmo romper com isso, eu quero, como que eu posso dizer, eu quero que dê certo, porque eu quero trabalhar em casa, sabe? Eu quero trabalhar com vendas, eu quero trabalhar em casa. Acho que não é nem tanto trabalhar em casa, trabalhar com vendas. Eu acho que é mais fazer uma renda que eu preciso para me resolver, organizar principalmente a minha área financeira. Em falar nisso, a área financeira. Lembra que eu falei do ar da juventude, da adolescência? Eu já não sou muito dona de casa. A Flávia aqui começou a pedir comida desarroiada. Percebi isso também em mim. E só depois que eu pedi, que eu ativei a lâmpada mágica, que eu consegui sentar, pôr na caneta, eu falei, Flávia, você tá indo pra onde? Você é rica, mas agora você não tem dinheiro para estar fazendo esse malabarismo todo. E eu preciso, né? Eu tô com bastante contas e eu preciso organizar essa minha vida financeira. Então eu consegui, depois que eu trouxe a lâmpada mágica, dar uma freada em mim em matéria de ficar gastando muito com dinheiro, sabe? Pode ser crença? Pode. Mas só mais pra frente que eu vou descobrir, porque eu ainda não tenho, como que eu posso falar? A minha consciência ainda eu acho que não tá pra que, tipo, fazer dinheiro muito rápido ainda. Se é que eu quero, sim, quero, óbvio. Mas eu acho que ainda eu preciso, né? Na verdade, gente, todos nós, né? Precisamos ter disciplina financeira. Né? Deixa eu ver aqui o que mais me aconteceu. Ah, tá. E nessa visita dessa minha amiga de 22 anos, ela compartilhou algumas coisas comigo e eu achei muito interessante. Que ela falou que ela tem vontade de ir no centro de Ubanda. E se eu iria com ela? E depois que eu ativei a sereia, gente, essa religião, não sei se é a religião, tem me chamado, sabe? Fiz amizade com uma amiga, que ela é minha amiga hoje, que ela é da Ubanda, né? Eu falei pra vocês que quando eu fui salvar o nome dela lá, apareceu Filha de Sereia.
E tinha uns 2, 3 dias só que eu tinha ativado a sereia. E aí, essa minha amiga veio e me chama e pergunta se eu vou com ela. Eu falei, claro, nós vamos conhecer, vamos e tal. Achei bem interessante também essa coisa ter acontecido comigo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu conheci 2 pessoas. Eu baixei o aplicativo de relacionamento. E nessa semana eu conheci um rapaz. E na semana passada eu tinha conhecido um outro. O outro até me chamou pra sair, mas eu achei que eu fui bem arrogante com ele, sabe, gente? Acabou que eu nem fui. Eu acho que eu tive uma atitude meio de criança com ele, porque ele esqueceu meu nome. E aí foi o motivo pra me desanimar pra mim não ir tomar o tal café com ele. Passou essa semana, eu vi que, tipo, ai, Flávia, acho que você pegou meio que pesado, sabe? Mas enfim. Aí conheci uma outra pessoa. E essa pessoa me chamou também pra tomar um café. E eu aceitei. Só que essa pessoa, no dia, desmarcou. Tinha 1 hora mais ou menos de antecedência. Desmarcou. Eu já estava me arrumando para ir, estava até empolgada para conhecê-lo pessoalmente e desmarcou. E eu percebi que eu fiquei chateada, digamos assim, triste, sabe? É a mesma coisa que o professor que meio que virou a cara. Eu acho que talvez nem tenha virado, gente. Não sei, eu acho que talvez nem tenha virado. Eu que deduzi que ficou estranho. Então é uma coisa que eu acho que é da sereia também, sabe? Essa carência, essa necessidade de ser escolhida, essa necessidade de... Ah, não pode me contrariar, você não pode desmarcar comigo, entendeu? Eu percebi isso em mim. Carência, atenção, sabe? Enfim. Bom, deixa eu ver o que mais que me aconteceu nessa semana. Ah, sim, me aconteceu algo na quinta-feira. Na segunda-feira que eu fui levar a minha filha ao médico, né? Eu falei com vocês que foi um processo bem rápido e tal. A médica passou uns exames. Tá, e aí na quarta-feira eu fui no laboratório saber se lá faziam esse exame pelo plano da minha filha, né? Que procedimento seria que ser. E a moça só me explicou lá, me deu um litro lá, que é um exame lá, ela tem que fazer vários. Mas um deles é da urina 24 horas e um outro lá que era de sangue. Só que a moça falou comigo assim, que era só ela ficar de jejum. Isso na quarta e me deu o vidro da urina, né? E eu ia começar a colher a urina na quinta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu fui cedinho no laboratório, cheguei lá, era umas 6h20 e tal. E aí, a moça que colhia, né, o material não tinha chegado ainda, acho que a mulher faltou, e as secretárias lá do laboratório estavam falando que só iriam começar a colher o material às 7 horas, porque a moça que colhe faltou, e se a gente, né, poderia guardar e tal, já tava lá, vou guardar. Quando chegou da minha vez, né, de eu ir lá, vez da minha menina e tal, a secretária me fala assim, olha mãe, esse exame não faz aqui nessa unidade. A senhora vai conseguir fazer só nessa tal unidade. Essa tal unidade, gente, é 15 quilômetros da unidade que eu estava. E a minha menina já estava em jejum. E eu falei, nossa Deus. Aí o que eu fiz? Peguei um Uber. Falei, tá bom. Ela foi me pedir desculpa. Falou que não sabia mesmo que aquele tipo de exame faria lá. E que não sei o que. Aí eu peguei o Uber e fui pro outro laboratório. Porque eu falei, a Ana Data já tá em jejum mesmo? Deixa eu ir, né? Não vou perder esse dia. E é na quinta que é a minha folga, né? Era o dia que eu tinha mesmo pra fazer o exame. E ela já tava em jejum. Chegou lá no tal laboratório, a moça, muito gentil, falou assim, olha... Aí eu falei com ela, nossa, eu vim da tal unidade, porque ela não faz, me falaram que era só nessa unidade e tal. Ela falou, olhou, aí falou, nossa, mas ela fez a dieta? Eu falei, se é dieta? Eu falei, tá de jejum. Ela falou assim, não, ela tem que fazer uma dieta. Ai, gente, eu não tô cara isso aqui. E eu nunca vi falar nesse exame, gente. A menina tem 19 anos.
E por ela ser autista, quando ela era mais novinha, essa menina fez exame de tudo quanto há. Tanto é que as mães conversavam comigo, falavam exame, eu já sei. A minha filha já fez. Mas esse exame, eu nunca tinha visto falar na vida. Que é uma dieta lá, que não pode comer abacate, kiwi, banana, baunilha. Ah, tem umas outras coisas lá. Eu sei que tem umas 20 coisas nessa lista. Eu falei as que eu lembro. Durante 3 dias. E até para colher a urina também tem que ser. Ou seja, esse exame não é o jejum. É uma dieta de 3 dias ficar sem comer essas coisas. Aí eu falei, ô moça, ela tá só de jejum. Aí ela falou assim, não e tal. Aí me passou a lista. Enfim, me explicou tudo. E esse laboratório que eu fui primeiro nessa unidade fazia o tal exame. Gente, aí eu tive a sorte de ser a coordenadora que me atendeu nessa unidade. E ela ficou revoltada. Ela falou, nossa, mas vocês vieram de tão longe. Tanto é que eu peguei Uber, eu fiquei 1 hora no Uber. Tá? Isso, 1 hora no Uber. Porque a gente pegou engarrafamento, a unidade é longe e tal. E aí eu falei, eu toda paciente, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tava toda paciente. Com a paciência, assim, que eu nunca tive na vida. Eu sou aquela mãe que eu já fui na Secretaria de Saúde brigar por causa da minha filha. Eu sou aquela mãe que eu faço barraco. Quem me conhece sabe. Eu sou, acho que tem aquele temperamento lá, flemático, que é nervoso. Acho que eu sou isso. Já me falaram que eu sou isso. E eu tranquilinha. E a moça da coordenação revoltada. Que absurdo. E ela ligava para o laboratório que eu estava. E falou e que não sei o que, enfim. Até o vidro da urina que eles me deram no laboratório anterior era errado. E eu fiquei numa serenidade, gente, numa calmaria. Eu tenho certeza que foi a sereia. Ou é da minha natureza e eu acreditei a vida toda que eu era barraqueira. Porque, né, com a lâmpada traz muito quem realmente eu sou, né, os meus desejos, as minhas vontades. Então, eu ainda tô sem entender se essa calmaria toda é da sereia ou se é a minha essência, sabe? E a vida toda eu acreditei que eu precisava brigar, que eu precisava lutar, vocês lembram? Então, gente, isso. Até que a coordenadora me fala, olha, aí ela me explicou tudo, aí até o vidro da urina que eles me deram no laboratório estava errado, porque eles tinham que ter me dado um vidro de urina com o líquido lá e tal, e ela ficou, e ela foi, falou, pediu um Uber pra mim, mas pra minha filha, pra gente voltar pra unidade. E, gente, e aí foi. Eu agi como se nada tivesse me perturbado, nada tivesse me revoltado, como se eu não tivesse perdido a minha manhã, tivesse perdido o meu dia, sabe? Aí a coordenadora pediu um Uber pra gente, né? Eles pagaram lá. Gostei. Gostei, porque eu tinha gastado, né? Pra ir lá de Uber. Ela mandou a gente de volta pra clínica. Chegou lá na clínica, a moça me pediu tanto desculpa. E eu fiquei tão sem graça que, gente, eu sou de ir e brigar. Eu cheguei na porta do laboratório de volta, eu não queria entrar. Eu falei, você quer saber? Eu vou deixar pra lá. Vou fazer o exame semana que vem. E aí eu vou lá na outra clínica longe mesmo, que eu sei que lá vai fazer tudo certinho. Aí eu entrei e saí. Aí a minha menina ficou, não, mãe, vamos lá mostrar, mãe. Tá errado, mãe, tá errado. Aí eu peguei e entrei de novo. Aí na hora que eu entrei, ela falou assim, nossa, moça, eu achei que você nem ia entrar de novo. Eu vi que você voltou, que você entrou. A gente tava até procurando aqui seu telefone no sistema. Eu falei, pois é, eu não ia vir aqui. Eu correndo de tumulto, gente. A Flávia, correndo de tumulto. Sério, gente, corri. Aí ela foi, me pediu desculpa, e não sei o que, e tal, e não sei o que. Eu não sei de onde eu tirei essa calmaria, porque eu teria entrado lá em outro tempo. Eu teria xingado ela muito, porque eu cheguei cedo no laboratório. Eu ainda fiquei esperando. Enfim, foi isso. Eu tô falando, gente, desses vídeos, algo que pra mim é novidade. Pra mim é novidade. Bia, por favor, abaixa isso aí, né?
Para mim é novidade, sim, é coisa diferente que aconteceu e que eu tenho percebido. Bom, essa é mais uma semana com o arquétipo da sereia. Essas são as minhas observações, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou da minha forma de falar das minhas experiências, fica aqui no canal comigo, tá? Acompanha aí essa jornada comigo. Hoje é dia 22, hoje é 12 de abril de 2026. São 22 dias com o arquétipo da sereia. Obrigada, gente. Todo mundo que ficou aqui até o final.